Graciliano Ramos nasceu em 1892 e faleceu em 1953. Foi um escritor brasileiro. O romance Vidas Secas foi sua maior obra de destaque. É considerado o melhor ficcionista do modernismo e o prosador mais importante da segunda fase do modernismo. Suas obras, embora tratem de problemas sociais do Nordeste brasileiro, apresentam uma visão crítica das relações humanas que as tornam de interesse universal. Olá, meu nome é Giovanni Pavão, sou do grupo que pertence a Heitor Silva Azaz, Felipe Rodrigues Grasma e Giulio Andreoli. Nós vamos falar sobre o livro de Graciliano Ramos, que se chama Vidas Secas. Os nossos capítulos que a gente vai escrever são dois. O primeiro chamado Mudança e o segundo capítulo chamado Fabiano. O primeiro capítulo apresenta o início da história, que é mais ou menos assim. No sertão nordestino, 4 pessoas e um animal de estimação que era uma cachorrinha, eles estavam em uma caminhada, né, silenciosa em meio ao sertão nordestino. Eles estavam buscando um lugar melhor para viver, pois eles viviam em uma pobreza extrema. E isso era de muito incômodo da família em si, pois o chefe da família, Fabiano, encontrava ele mesmo e sua família em uma situação que não era boa. Em meio à caminhada, todos estavam muito exaustos, né? Pois o calor era muito. E o filho mais novo não estava mais aguentando caminhar quando ele se sentou no chão e estava pedindo, né, que alguém ajudasse. Mas nisso seu pai se sentiu incomodado e queria que ele levantasse e continuasse andando. Foi uma atitude não muito bacana, né? E ainda o ameaçou com uma faca. Ele cutucou com a faca e queria que ele andasse. Mas ele percebeu que o que ele estava fazendo não era uma coisa correta, né? E ficou com dó e tomou seu filho aos braços. Aí isso fez com que a jornada deles fosse bem mais difícil e cansativa, pois além de ele ter que carregar o menino, o tempo, né, o clima não ajudava, pois era muito sol. Essa família era composta pelo pai, Fabiano, pela mãe, que era assim a Vitória, o filho mais velho, o filho mais novo e 2 animais de estimação. Um animal era uma cachorrinha chamada Baleia e o outro animal era um papagaio, que infelizmente teve que ser sacrificado, pois a situação que a família vivia não era uma situação fácil, pois passavam muitas necessidades e uma delas era de se alimentar. Com isso, a situação que eles se encontraram era tão precária que eles tiveram que matar o seu papagaio para poder se alimentarem. Quando a família já estava perdendo um pouco das esperanças, eles avistaram uma fazenda que aparentemente estava abandonada e o chefe da família decidiu se alojar ali, né? Falou, já que não tem ninguém aqui, por que a gente não pode se estabelecer aqui e conseguir construir uma vida nova? Ele pensou assim, então eles se fixaram ali por um tempo. Aí estavam lá, ele já estava com um pensamento mais positivo, pensando que tudo ia melhorar. Aí até que aconteceu algo um pouco inesperado, que a cachorrinha, né, da família apareceu com uma presa entre os dentes, que era um preá, que é um tipo de coelho que é encontrado no cerrado, em todo lugar. Aí aquilo ali já foi uma sensação muito boa para todos eles, pois era um alimento, né, era carne para que eles pudessem comer. Então já foi uma sensação boa que tudo estava melhorando, que ia ficar tudo bem. E foi uma sensação boa no momento e eles conseguiram se alimentar com aquele coelho. Esse foi o capítulo 1. Agora o capítulo 2 se chama Fabiano. No capítulo 2 conta que, apesar do momento que eles estavam passando, que era difícil e tudo mais, Fabiano, estava tendo uma perspectiva de vida melhor, né? Tava criando isso na sua mente, que tudo ia melhorar para sua família. Até que, quando ele chegou na fazenda, ele percebeu que ia ter uma reviravolta, mas infelizmente não era bem assim. Pois agora ele ia ter que cuidar da sua própria fazenda, pois ele era um proprietário agora, entre aspas, né? Então a solução dele foi ficar por ali mesmo, servindo ao patrão
que talvez teria naquelas terras. E essa também não era uma situação boa, pois ele ia ter que ficar servindo a uma pessoa, e isso não é bom para ninguém, ainda mais para quem passa por necessidades, né? E seus filhos lhe perguntavam várias coisas, muitas coisas, e ele ficava atormentado com isso, aí brigava com seus filhos, brigava com a sua esposa. Era uma situação muito complicada. E ele tinha em mente uma pessoa que chamava Seu Tomás da Bolandeira, e ele tinha essa pessoa como, pode-se dizer, ele tinha admiração por essa pessoa, pois era uma pessoa da cidade, uma pessoa que falava bem, uma pessoa que tinha seus bens, era muito bem de vida, tinha sua própria casa, tinha todas as suas coisas, e ele tinha ele como inspiração. Só que a sua mulher também às vezes se incomodava um pouco, que ele ficava falando muito disso, que ele queria ser assim, e isso não agradava muito a ela. E ela falava de uma certa forma para ele que ela também tinha desejo de ter todas essas coisas, mas que não era necessário ficar sempre falando isso. Aí é, ele, com isso, com toda essa situação, o único sentimento que restava para ele é que ele era derrotado, uma pessoa triste que não tinha uma perspectiva boa de vida, apesar do que ele tinha acabado de conquistar, que era um lugar novo para morar. E novamente achou que quando as coisas melhorassem, eles poderiam se dar ao luxo de também ter aquelas coisas, né? De pensar, nossa, eu tenho agora uma propriedade boa, tenho todas essas coisas. Mas no momento o que era realmente importante era a questão de sobreviver e se estabelecer no local. Sim, a Vitória, mulher de Fabiano, mãe de 2 filhos, lutadora e inconformada com a miséria em que vive, trabalha muito na vida. Possui nível intelectual um pouco superior ao do marido, que a admira muito por isso. Os filhos são crianças pobres, sofridas e que não têm noção da própria miséria que vivem. O menino mais novo quer realizar algo notável para ser igual ao pai e despertar a admiração do irmão e da baleia, a cadela. O menino mais velho sente curiosidade pela palavra inferno e procura se esclarecer com a mãe, já que o pai é incapaz. O personagem O Patrão era um personagem que era desonesto, não tinha compaixão pelos outros, onde explorava seus empregados. Ele contratou Fabiano para trabalhar em sua fazenda. O personagem Thomas da Bolandeira era dono da fazenda onde a família se abrigou durante a tempestade. Ele era um homem poderoso da região onde impunha sua vontade sobre os outros. E essa foi a nossa apresentação sobre o livro Vidas Secas de Graciliano Ramos. Muito obrigado, nós somos do terceiro ano A, Giovanni Pavão, Heitor Silva Zaz, Júlio Andrioli e Felipe Rodrigues Grasman. E a professora que nos passou o trabalho foi a nossa professora Débora.